Olá, eu sou o Peter. E aqui comigo tá a Sara. Bem-vindos ao Entre Linhas Podcast. Hoje a nossa conversa aprofundada é sobre um clássico. Um livro fundamental sobre uma habilidade que, olha, talvez nunca tenha sido tão importante quanto agora. Como ler livros, do Mortimer Adler. Exatamente. É um guia, assim, atemporal pra gente ler de forma mais eficaz, né? E o curioso é que, mesmo sendo um livro de 1940, com uma revisão importante em 72, ele parece conversar diretamente com os nossos desafios de hoje, né? Com tanta informação. Totalmente. O Adler conseguiu sistematizar a leitura de um jeito muito abrangente. Ele meio que deu um mapa pra gente ir além do básico, sabe? Essencial pra conseguir de fato entender e não só passar os olhos por cima de tudo. É isso aí. Então, a nossa ideia aqui hoje é explorar as ideias centrais desse livro, pegar os pontos-chave, sabe? Analisar um pouco mais a fundo e, claro, ver como a gente pode usar isso no dia a dia para entender melhor o que a gente lê. Ok, então vamos começar. Qual é a grande sacada, sim? A mensagem principal que o Adler traz? Olha, a ideia central, e que talvez mude a forma como muita gente vê a leitura, é que ler para entender de verdade, não só para pegar uma informação rápida ou por entretenimento, é uma atividade, nossa, super ativa, não é passiva. Ativa como? Exige mais da gente. Exige muito mais. Exige esforço, técnica, um engajamento real com o texto. Ele até faz uma analogia ótima com o beisebol, sabe? Ler ativamente é como pegar a bola que o autor lança. Você não pode só ficar parado esperando. Tem que ter a técnica, o movimento certo para agarrar a ideia. Entendi. Não é só receber passivamente. De jeito nenhum. E o ponto crucial para ele é que a maioria de nós, infelizmente, para de melhorar a leitura muito cedo. Logo depois da alfabetização básica, que ele chama de leitura elementar, a gente estaciona ali. Fica num platô, né? Exato, fica nesse platô. Mas ele argumenta que existem níveis bem mais altos, mais sofisticados de leitura e que a gente pode, e na visão dele deve, aprender esses níveis para conseguir tirar conhecimento profundo de textos mais complexos e, o mais importante, sem precisar de um professor do lado, por conta própria. Faz muito sentido, ainda mais hoje com essa leitura tão superficial que a gente vê por aí, né? Quase um scroll infinito. A gente lê muito, mas talvez entenda pouco. Pois é. Então o livro funciona como um guia mesmo. Um método para a gente sair desse platô e conseguir, como ele diz, subir até o nível daqueles livros que parecem mais difíceis, que estão um pouco acima do nosso conhecimento atual. É um caminho para o autoaprendizado pela leitura. Legal. E quais seriam os pilares desse método, se a gente fosse destacar os pontos assim mais importantes do livro? Acho que dá para a gente focar em 3 grandes pilares que sustentam o método Adler. O primeiro, talvez o mais conhecido, são os 4 níveis de leitura. Ah, sim. Já ouvi falar disso. É fundamental. Ele começa com o nível elementar, é o básico, o ler as linhas, decodificar as palavras. É o que a gente aprende na escola e, como falamos, onde muita gente para. Ok, o ponto de partida. Isso. Aí vem o segundo nível, a leitura de inspeção ou averiguativa. Aqui já é um passo adiante. É uma leitura mais rápida, estratégica. O objetivo é ter uma visão geral do livro. Sabe quando você pega um livro, olha o título, a orelha, o sumário, lê a introdução, talvez a conclusão, folheia nos capítulos para sentir o estilo? Sim, para dar aquela geral, né? Exatamente. Isso é a inspeção. Você quer entender a estrutura, do que se trata, se aquele livro realmente interessa para uma leitura mais dedicada. É uma ferramenta de triagem essencial hoje em dia. Com certeza. Ajuda a não perder tempo. Pois é. E se o livro passar nesse filtro, aí sim a gente entra no terceiro nível, o analítico. Esse é o coração do método Adler. É a leitura nas entrelinhas. A leitura profunda, então. Muito profunda. É uma leitura completa, ativa, focada em entender um único livro da melhor forma possível. Aqui você desmonta o livro, faz perguntas, analisa os argumentos do autor, busca a essência. É onde a compreensão realmente acontece. E tem mais um nível, né? Tem. O quarto e último, o mais complexo e ativo. O nível sintópico.
Aqui a gente lê entre livros. O foco não é mais entender um único autor, mas sim um assunto, um tópico específico. Como assim? Para fazer a leitura sintópica, você lê vários livros sobre o mesmo tema, e aí você compara as ideias, identifica onde os autores concordam, onde discordam, constrói uma visão geral e crítica sobre aquele assunto que vai além de qualquer livro individual. É como se você organizasse um debate entre os maiores especialistas naquele tema, sabe? É o nível mais alto. Uau! Uma escada bem clara para compreensão. Nível elementar, inspeção, analítico e sintópico. Gostei. E o segundo pilar importante? O segundo pilar é a ideia da leitura ativa em si e as perguntas fundamentais que guiam essa leitura. Adler insiste muito nisso. Ler não é só receber informação passivamente, é um diálogo. E para esse diálogo acontecer de verdade, a gente precisa fazer perguntas ao livro. Perguntas sistemáticas. Que tipo de perguntas? São 4 perguntas essenciais que a gente deveria tentar responder sobre qualquer livro que a gente leia analiticamente. Primeira, sobre o que é o livro como um todo. Isso foca na estrutura geral, na unidade. Segunda, o que está sendo dito em detalhe e como. Aqui o foco é na interpretação das ideias, dos argumentos. Ok, estrutura e interpretação. Exato. A terceira pergunta é: o livro é verdadeiro, em todo ou em parte? Essa é a hora da crítica, do nosso julgamento intelectual sobre o que foi dito. E a quarta, e daí? Qual a sua significância? Aqui a gente busca a relevância, a aplicação daquilo, porque isso importa para a gente ou para o mundo. Essas perguntas são como um guia, um roteiro para não se perder na leitura. Mas essa atividade toda não fica só na cabeça, fica. Ele fala de interagir com o livro fisicamente também, né? Sim, e esse é um ponto prático super importante da leitura ativa. Escrever nas entrelinhas. Fazer anotações no próprio livro é crucial para ele. Sublinhar, circular palavras-chave, fazer asteriscos, numerar argumentos na margem, escrever perguntas, resumos no fim do capítulo ou naquelas páginas em branco. Ah, eu faço isso, mas achava que era meio mania. Que nada. Para Adler, é parte essencial do processo. Transforma a leitura. Deixa de ser um consumo passivo e vira uma conversa registrada ali na página com o autor. É um jeito de você tomar posse intelectual do livro, de torná-lo seu de verdade. Gosto dessa ideia de tomar posse. O livro vira um registro do nosso pensamento interagindo com o do autor. Muito bom. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é a classificação dos livros. Pode parecer básico, mas Adler diz que a primeira regra da leitura analítica é: saiba que tipo de livro você está lendo. Isso muda tudo na sua abordagem, nas suas expectativas. Como assim, tipo... Ele faz uma divisão principal entre livros expositivos, que são aqueles que querem transmitir conhecimento, ensinar algo, e os livros imaginativos, que são a ficção, a poesia, o teatro. Esses comunicam experiências, visões de mundo, mais pela arte, pela emoção. Entendi. Conhecimento versus experiência, basicamente. Os teóricos focam no ser, no conhecimento pelo conhecimento. Pensa em livros de ciência, história, filosofia. Eles querem descrever como as coisas são. Certo. Já os livros práticos focam no dever ser, na ação. Querem nos dizer o que fazer. Manuais, livros de ética, política, economia. Até o próprio Como Ler Livros é um livro prático. Ele te dá um plano de ação para ler melhor. Ah, interessante. Então, saber se o livro quer descrever o mundo, contar uma história ou me dizer o que fazer. Isso muda como eu vou ler e até como eu vou avaliar o livro depois, né? Exatamente. Muda as perguntas que você faz, o tipo de crítica que é apropriada. Um livro prático, por exemplo, você vai julgar principalmente pela utilidade dele, se o plano funciona. Um livro teórico, você vai julgar pela veracidade, pela lógica dos argumentos, pela evidência. Faz todo sentido. Distinções simples, mas que direcionam muito a leitura. Vamos aprofundar um pouquinho mais agora. A ideia dos níveis é muito boa. E você mencionou uma analogia que o Adler usa para explicar a dificuldade inicial de aplicar as regras da leitura analítica, né? Sim, a analogia de aprender a esquiar é ótima. Ele diz que no começo, aprender as regras da leitura analítica é parecido com aprender a esquiar. São muitas instruções separadas.
Dobre os joelhos, incline o corpo, olhe para frente, use os bastões. Parece impossível fazer tudo ao mesmo tempo, né? Você fica pensando em cada regra isolada. Totalmente. Fica mecânico, travado. Isso. Mas com a prática, o que acontece? Aquelas ações todas se fundem num movimento único, fluido, harmonioso. Você para de pensar nas regras individuais e simplesmente esquia. Com a leitura analítica é a mesma coisa. No início, você aplica as regras conscientemente, uma por uma. É um esforço. Mas com o tempo, elas viram um hábito integrado. Você começa a ler de forma profunda, quase sem pensar nos passos separados. É uma imagem excelente. Mostra que exige treino, claro, mas que pode se tornar natural. E como funcionam essas regras da leitura analítica na prática? Você falou dos estágios. Isso. A leitura analítica, que é o grande foco do livro, ele divide em 3 estágios principais, que na verdade correspondem àquelas perguntas fundamentais que a gente já viu. Certo? O estágio 1 é sobre entender a estrutura do livro. É responder à pergunta sobre o que é o livro como um todo. Basicamente é fazer um mapa do território antes de começar a explorar. Mapear o terreno. Exato. Aqui entram as primeiras regras. Classificar o livro, que a gente já falou, usar o título, o prefácio, o sumário para ter uma ideia inicial. Depois vem um desafio interessante: expressar a unidade do livro. Tentar resumir a ideia central, a espinha dorsal que conecta tudo, numa frase ou num parágrafo curto. Tipo um resumo bem conciso da ideia principal. Isso. E depois esboçar as partes principais. Como os capítulos ou as seções se organizam para desenvolver aquela ideia central. Qual é a lógica da estrutura? E, por fim, nesse primeiro estágio, identificar qual o problema ou pergunta principal que o autor está tentando responder com aquele livro. Entendi. Então, primeiro estágio: tipo de livro, ideia central, estrutura das partes e problema principal. Bem completo. E o segundo estágio? O estágio 2 foca na interpretação. É a hora de responder o que está sendo dito em detalhe e como. O objetivo aqui é entender a mensagem do autor nos termos dele. A primeira tarefa é identificar as palavras-chave e tentar entrar em acordo com o autor sobre o significado delas naquele contexto específico. Entrar em acordo? Como assim? É que o Adler faz uma distinção importante entre palavra e termo. A mesma palavra, por exemplo, democracia, pode ser usada com significados diferentes por autores diferentes ou até pelo mesmo autor em partes diferentes do livro. Cada significado específico é um termo. A gente precisa captar o conceito preciso que o autor está usando ali. Ah, entendi. A mesma palavra pode ter vários termos associados. Tem que pegar o certo. Exatamente. Exige atenção. Depois de entender os termos, a próxima regra é identificar as frases mais importantes do livro e extrair delas as proposições centrais. As proposições são as afirmações, as declarações, os julgamentos principais que o autor faz. E qual a diferença de frase para proposição? A frase é a estrutura gramatical, né? A proposição é a ideia que está sendo afirmada ali. Às vezes, uma proposição pode ocupar várias frases ou uma frase pode ter mais de uma proposição. O teste de ouro para saber se você entendeu a proposição é: você consegue explicar aquela ideia com as suas próprias palavras? Se você só consegue repetir a frase do autor, talvez ainda não tenha captado a proposição em si. Entendi. É um teste de compreensão real. E por último, nesse estágio de interpretação, a gente precisa localizar ou construir os argumentos. Como o autor defende as proposições dele, quais são as evidências, as premissas que ele usa para chegar às conclusões, que tipo de raciocínio ele emprega, indutivo, dedutivo. Parece um trabalho de detetive mesmo. Buscar os termos, as afirmações-chave e as provas que o autor usa, isso realmente muda a leitura de passiva para investigativa. Totalmente. E aí, depois de todo esse esforço para entender, vem o último estágio, a crítica. Muita gente pode ter receio de criticar um autor importante, né? Sim, parece meio presunçoso, talvez. Pois é, mas o Adler trata disso com muito cuidado. O estágio 3, a crítica, que responde o livro é verdadeiro e daí,
vem com o que ele chama de regras de etiqueta intelectual. São pré-requisitos. Etiqueta intelectual, gostei. Quais são? Primeiro e mais importante, entenda antes de julgar. É a regra de ouro. Você precisa ter certeza de que compreendeu o argumento do autor antes de concordar ou discordar. Criticar sem entender é perda de tempo e é injusto. Faz sentido. Primeiro a compreensão, depois o julgamento. Segundo, não discorde por discordar. Não seja briguento, sabe? O objetivo não é vencer o autor, mas sim chegar mais perto da verdade, ter um diálogo honesto com as ideias. Terceiro, diferencie conhecimento de mera opinião. Quando você for criticar ou concordar, fundamente seus pontos. Não é só eu acho ou eu não gostei. E dê as razões para os seus julgamentos. Ok, então, entender primeiro, ser respeitoso e basear a crítica em argumentos. Exato. E só depois de seguir essa etiqueta é que você pode e deve fazer a crítica construtiva. Adler até sugere 4 bases principais para a gente discordar de um autor de forma fundamentada. Você pode argumentar que o autor está a. Desinformado, ou seja, faltou a ele algum conhecimento importante sobre o assunto. B. Mal informado, ele usou informações erradas, fatos incorretos. C. Ilógico, ele cometeu erros no raciocínio, as conclusões não seguem das premissas. Ou D. A análise dele é incompleta, ele deixou de considerar aspectos importantes do problema. 4 pontos bem claros para basear a discordância. Sim, e para cada ponto de crítica, claro, você precisa apresentar seus próprios argumentos, suas evidências. Não é achismo, é um engajamento intelectual sério, entende? Fica muito claro, a crítica aqui é uma avaliação pensada, que vem depois de um esforço real de compreensão. Então, o que tudo isso significa? Como é que a gente pode trazer essas técnicas todas para a nossa rotina de leitura, que muitas vezes é corrida, né? Olha, eu acho que o maior ganho prático é justamente perder o medo daqueles livros que a gente sabe que são importantes, que podem ensinar muito, mas que intimidam um pouco, sabe? O método Adler dá ferramentas concretas para a gente conseguir escalar esses livros e, com isso, a gente expande o nosso próprio entendimento do mundo. É um investimento no nosso crescimento intelectual, de verdade. É uma forma de autodidatismo guiado, né? Exatamente. E aquela prática de anotar no livro, de dialogar com o texto na própria página, como a gente falou, isso faz uma diferença enorme no dia a dia. Mesmo que a gente não aplique todas as regras da leitura analítica em toda a leitura, porque nem todo livro exige isso, o simples ato de ler com uma caneta na mão, fazendo perguntas, registrando ideias, já eleva muito o nível do nosso engajamento. E ajudar a lembrar depois também, né? Muito! Ajuda na compreensão e na retenção. O livro vira quase um parceiro de pensamento, um registro da nossa conversa com ele. E isso funciona só para esses livros mais cabeçudos, os expositivos, ou dá para adaptar para outros tipos, tipo romance, poesia? Dá sim. Adler dedica capítulos inteiros para isso. Embora o método analítico tenha sido pensado mais para livros que ensinam algo, os expositivos, ele mostra como adaptar as ideias. Para a literatura imaginativa, por exemplo, ficção, poesia, teatro, o objetivo principal muda um pouco. A gente não busca tanto os argumentos lógicos, mas sim experienciar a obra. Experienciar. Como? As perguntas que a gente faz se voltam mais para entender o enredo, os personagens, os conflitos, os temas, a visão de mundo que o autor está comunicando ali e, claro, apreciar a beleza da escrita, o impacto estético da obra. Ele até dá umas dicas práticas. Leia narrativas rápido no começo para se envolver na história. Imagine as peças de teatro sendo encenadas. Leia poemas inteiros de uma vez antes de começar a analisar os detalhes. Interessante. E para outros gêneros, como história ou ciência? Também tem adaptações. Para a história, ele sugere ler como um livro expositivo, buscando os fatos e argumentos, mas sempre com o pé atrás, ciente da perspectiva do historiador e da mistura inevitável com a narrativa. A dica de ouro é, sempre que possível, leia mais de uma fonte sobre o mesmo evento para comparar. Boa dica.
Para ciência e matemática, ele enfatiza focar nos problemas que o autor tenta resolver, nos pressupostos que ele assume e na lógica dos argumentos, muitas vezes indutivos, baseados em evidências, e vê a matemática como uma linguagem que precisa ser aprendida para entender certos textos. E filosofia, que costuma ser bem densa. Em filosofia, o desafio é identificar as grandes perguntas fundamentais que o filósofo está enfrentando, que às vezes são perguntas quase infantis de tão básicas, mas profundas, e os princípios que guiam o pensamento dele. A argumentação é chave aqui. E nas ciências sociais, ele alerta para a gente ficar atento à mistura de abordagem científica, filosófica, histórica e ao jargão específico da área. Aqui, a leitura sintópica comparando vários autores é especialmente útil. Nossa, é um sistema bem completo mesmo. E ele ainda fala da importância de usar apoios externos de forma inteligente. A nossa própria experiência de vida para conectar com o texto, outros livros relacionados, ler os clássicos em diálogo uns com os outros, comentários e resenhas, mas só depois de formar nossa própria opinião, e obras de referência como dicionários e enciclopédias, sempre usando com um olhar crítico. Ou seja, é um método robusto, mas ao mesmo tempo flexível que a gente pode adaptar para diferentes tipos de leitura e desafios. Fica bem claro que Como Ler Livros é muito mais que um manual, né? É um convite para a gente transformar a nossa relação com a leitura. Com certeza, é um convite para tornar a leitura uma ferramenta poderosa de desenvolvimento pessoal, intelectual. E qual seria a mensagem final, o grande recado do Adler? Olha, acho que a mensagem final é um chamado à ação bem forte. Se a gente quer realmente crescer como leitor, como pensador, a gente precisa sair da zona de conforto. Precisa buscar ativamente aqueles livros que desafiam, que parecem estar um degrau acima da nossa capacidade atual. Aqueles que dão um certo frio na barriga antes de começar. Esses mesmos. A leitura fácil, só por entretenimento ou para pegar uma informação superficial, tem o seu lugar, claro, mas é no esforço de compreender o que é complexo, no confronto com ideias difíceis que a nossa mente realmente se expande, se aprimora. O crescimento vem do desafio. Perfeito. E isso nos deixa com uma provocação final, bem no espírito do Adler, para quem está nos ouvindo. Já que os livros que mais recompensam são aqueles que nos desafiam, qual livro que hoje parece estar acima do seu nível poderia ser o próximo passo nessa jornada de leitura mais profunda e ativa? Uma excelente pergunta para cada um se fazer. Fica a reflexão. Sara, muito obrigado por essa conversa tão rica, tão esclarecedora sobre esse clássico que é o Como Ler Livros. Foi ótimo. Eu que agradeço, foi um prazer discutir essas ideias. E obrigado a quem nos acompanhou. Até a próxima aqui no Entre Linhas Podcast.